Bom, vamos lá, começando mais um vídeo aqui então, separei uma técnica irada para você que trabalha aí com Motion Flyer, que trabalha com alguns vídeos, de como você pode dar mais dinâmica ao seu projeto, mesmo que você tenha simples animações ali no seu layout, apenas com a câmera do After Effects, a câmera 3D. A gente vai utilizar alguns princípios aqui de introdução, mas vai ser importante para vocês entenderem como funciona esse universo aqui da câmera 3D do After Effects, beleza? Esse projetinho então, que a gente tem aqui já aberto, tá no link da descrição, você pode baixar aí, né, se você quiser treinar junto comigo, que a ideia aqui na verdade não é o layout em si, você vê que é até um layout bem simples, bem clean, a ideia é que você entenda essa técnica de dinâmica com a câmera do After Effects, beleza? Então sem muita enrolação, vamos para o que interessa, tá bom? Bom, a gente vai utilizar aqui então as camadas em 3D do After Effects, certo? Logicamente, para a gente utilizar a câmera do After Effects, a gente precisa habilitar as camadas em 3D. Então como é que a gente faz isso? Aqui nessas quatro, né? Eu poderia fazer em todas, beleza? Adicionar aqui, ó, no cubinho e habilitei a camada 3D para todo mundo. Mas nesse background eu acho que eu não vou precisar nesse caso aqui, porque eu quero que quando a câmera se movimente, o efeito da câmera não pegue no background, né? Eu quero que ele fique estático lá atrás só para ter ali o amarelinho, beleza? Então essas quatro camadas aqui de cima com o 3D habilitado, beleza? Primeiro princípio então, After Effects, né? Isso aqui é um princípio de introdução. Quando você habilita o 3D, você vai ter algumas opções e a mais importante dela é a profundidade, né? Você não mexe só mais para cima e para baixo ou do lado para o outro, você também mexe na distância, né? Para trás, para frente da parada. Então, com o botão direito aqui eu vou clicar em novo e vou criar uma nova câmera, certo? Nessa câmera aqui, essas são algumas opções, né, que você não precisa ficar tão preocupado. Isso daqui é a questão da lente, né? Então eu vou utilizar uma lente aqui de 50mm, só isso, pode dar um ok, beleza? Essa câmerazinha aqui que a gente tem. Aí, beleza, para você que está começando agora, né, pode olhar isso aqui, pô, cadê a câmera? Não tô vendo a câmera. Acontece que a câmera ela é meio que invisível, né? Isso daqui que a gente está vendo é o quadro final da câmera. Então, nessa opção aqui, ó, você vê que tá a câmera ativa, mas se você quiser, você pode olhar ela de cima, né? Então, como é que seria isso, né? Se eu habilitar aqui a superior, essa é a visualização superior, você percebe que a câmera é esse objeto aqui e esse triângulo aqui é o campo de visão que ela tem, né? Resumindo, na câmera ativa, a ponta ali do triângulo é exatamente o quadro que a gente tem. Então isso aqui é uma coisa bem simples de entender e tem uma coisa que a gente pode fazer que eu acho que facilita na percepção, né, da câmera 3D, que é habilitar aqui ao invés de uma exibição, você pode colocar duas exibições. Porque aí você consegue ver tanto a câmera de cima, né, da câmera ali do plano, quanto o seu layout final ali. Até porque se você, por exemplo, tá vendo? Tem uma setinha aqui que ele habilitou o Z, ó. Se você jogar isso aqui para frente, ó, tá vendo? Ele mexe ao mesmo tempo lá do lado direito. Então é uma coisa que você te facilita aí na sua visualização. Se você colocar 4 exibições, ele vai te dar ali a visualização da câmera ativa, a superior, a da direita, na lateral e a da frente. Aqui da frente não está aparecendo background, porque a gente não tinha habilitado ali em 3D, mas vamos deixar assim, beleza? Eu gosto de trabalhar aqui com 2 exibições, a de superior e a câmera ativa. E aí, por que eu estou jogando essa superior aqui para vocês, né? Quando a gente também trabalha com câmera 3D, é importante que a gente tenha um princípio, uma técnicazinha chamada paralaxe, né? O que é o paralaxe? O paralaxe é um efeito em que quando a gente tem algumas distâncias entre alguns objetos, por exemplo, isso tudo aqui, né, todo esse layout, ele tá exatamente, vou até tirar a visualização da câmera, o layout, olhando de cima, ele é um papel, né, ele tem aqui a sua visualização superior, parece que todo mundo está aqui na mesma direção e tal. A ideia do paralaxe é que a gente tem a diferença entre posições, né? Então a gente vai ter um objeto um pouquinho na frente, o outro um pouquinho mais para trás, o outro um pouco mais para trás, e a gente consegue fazer isso simplesmente clicando aqui nas camadas, ó, por exemplo, o hambúrguer. Vou jogar ele um pouquinho para frente, então eu arrasto o Z aqui dele para frente. Isso aqui a gente está mexendo na seta, né? Obviamente que se você clicar aqui em P de posição, você tem os 4 parâmetros. Aqui é o eixo X, né? Você mexe horizontal. Esse do meio aqui é o eixo Y. Você mexe em vertical. E esse último aqui é essa posição em Z. Posição em Z que a gente fala que é sempre a profundidade da parada, entendeu? Então eu joguei aqui em relação ao background amarelo, né? Que está exatamente nessa posição. Eu joguei um hambúrguer mais para frente. Posso jogar esse duplo aqui, ó, um pouquinho mais para frente, né? Mas também não na mesma posição do hambúrguer. E esse aqui de baixo também um pouquinho mais para frente, ó. Então a gente tem exatamente isso, ó, o background e o texto, o hambúrguer e aqui esses dois elementos, né, para a gente ter
o Parallax. Então, o Parallax é isso aqui, ó. Quando a gente mexe, eu vou dar um exemplo aqui de câmera, né? Essa aqui é uma câmera em que a gente vê que ela tem uma linha aqui no meio, ó, e tá travada ali no anchor point do próprio layout, né? Isso aqui significa o quê? Ó? Ctrl Alt O, a orientação automática dela está orientada ao ponto de interesse. Significa dizer que qualquer movimento que eu fizer na posição da câmera aqui, ó, se eu jogar essa câmera lá para a direita, ó, aqui nessa posição, ó, tá vendo? Nesse primeiro parâmetro aqui, ó, a visualização dela vai estar meio que travada no centro do nosso layout, sacou? A ideia é boa, né? A gente vai utilizar os dois tipos de câmera aqui. Mas eu quero que vocês entendam justamente isso. Quando a gente joga para o lado, ó, você consegue ver a distância entre o texto, entre o hambúrguer, e isso daqui é o Parallax. Quando a gente faz algumas animações ali, fica bem legal o efeito, beleza? Essa primeira câmera aqui, galera, eu vou utilizar, ó, Ctrl Alt O, eu vou utilizar a câmera com a orientação automática desativada, beleza? Porque aqui eu quero que quando eu jogo isso aqui pro lado, ó, ele realmente vá pro lado e não fique travado ali no centro do nosso layout, beleza? Acho que deu para entender aqui a relação entre a câmera, né, os conceitos básicos aqui. Agora vamos para a animação, né? A ideia é que essa técnica ela te ajude a dar mais dinâmica a um layout que você olhou assim e falou, putz, tô achando que tá muito simples. Então você pode usar essa técnica que com certeza o resultado vai ficar sensacional, beleza? Essa câmera aqui então eu vou utilizar, eu vou fazer uma movimentação da esquerda para a direita nesse T, né, que é a parte de cima, depois uma da direita para a esquerda nesse texto aqui de baixo, depois a gente vai fazer um zoom out com a câmera no layout principal, né, usando alguns conceitos. Repara bem que quando você joga os elementos para frente, isso aqui muda um pouco o layout, né? O layout que a gente tinha lá no início, ó, o hambúrguer ele ficou bem maior, então você pode resolver isso aqui com a tecla S de escala, você vem aqui e diminui um pouco. Tenta bem deixar, né, naquele layout inicial para você não perder tanto aí da qualidade do design. E aqui em cima o duplo, eu colocaria isso aqui um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Como ele chegou um pouquinho para frente, né, ele passa uma impressão de que mudou a escala, enfim. Então vamos lá, tá feito aí. Agora a gente vai trabalhar então a animação aqui da câmera. A ideia então é que a gente trabalhe com a câmera bem lá na frente, ó. Eu vou fazer uma animação aqui, vamos apertar o P de posição, que a gente consegue trabalhar melhor. A gente vai fazer a animação primeiro aqui no T, certo? Vou dar um zoom maior aqui. É como se a gente estivesse pegando apenas ali o nosso... O hambúrguer eu acho que até a gente pode jogar mais para frente, para ele não ficar aparecendo ali. Essa posição então dessa câmera aqui, ó, tá vendo? Na posição em X, ela vai começar no C e a gente acerta aqui um pouco mais o layout. Vamos tentar deixar aproximadamente, né, esse C aqui no centro. E vamos criar a primeira posição aqui, clicando no reloginho, ó, marca um keyframe. Eu vou fazer uma movimentação aqui de 1 segundo, né, que eu quero que ela seja bem rápida mesmo, essa movimentação. Eu vou clicar aqui de novo, mais um keyframe. Então, de 0 a 1 segundo, a gente vai ler a palavra T. Então, o E agora eu vou colocar ele aqui no centro, beleza? Vou fazer aqui então uma suavização, ó, ele tá fazendo esse movimento aí, ó. Ele começa lá no C, termina no E. Aqui eu vou selecionar os keyframes e apertar F9 para suavizar um pouco o movimento, né? Mas acho que a gente pode suavizar selecionando os keyframes, vem aqui no editor de gráficos, pressiona aqui, né? Arrasta aqui o mouse para você selecionar e joga isso aqui para a direita. A mesma coisa você vai fazer nesse outro ponto aqui, ó. Seleciona e joga para a esquerda, na verdade, né? Eu falei direita. Mas vamos lá, ó. Olha o movimento dele, como é que ficou mais regular. Ele começou bem rápido lá na frente e para bem devagar assim, não é? Beleza, essa aqui é a primeira câmera que a gente criou. Agora, para vocês entenderem outro conceito também, que é de conceito de introdução, que é o seguinte: quando a gente trabalha com mais de uma câmera aqui dentro da timeline, sempre vai prevalecer aquela que está por cima, né? Então, por exemplo, se eu criar aqui mais uma câmera, ou simplesmente vir aqui, ó, Ctrl Shift D, né, cortar essa câmera, eu tenho a câmera 2. Então, por exemplo, se eu jogar essa câmera 2 um pouquinho mais para trás, assim, ó, tá vendo? Eu tenho o keyframe dela aqui, certo? Tira a posição. Beleza? Tira toda a posição dela que ela já tinha. E agora eu vou jogar essa câmera para baixo, ó, pra gente pegar o teaser, né? O teaser, a parte do teaser lá de baixo. E aí agora a gente vai fazer da direita para a esquerda, né? Pegando esse E aqui primeiro, centralizado. Vou marcar uma posição, 1 segundo para frente, né? Mais ou menos aqui. A gente vai jogar ele pro lado, ó. Agora a gente vai parar aqui nesse E. Essa posição dessa segunda câmera, a gente pode fazer ela um pouquinho mais
mais lá na frente, entendeu? Então, por exemplo, se eu clicar aqui no Z, ó, tá vendo? Você consegue aproximar ela um pouco mais do texto. Acho que fica mais legal assim. Aqui também é a mesma coisa, né? Vou até pegar aqui a mesma posição em Z, ó, 471, menos 471, e vou jogar aqui também menos 471, certo? Só para ele colar ali. Então, olha só como é que prevalece, né? Tipo, aqui a câmera, o keyframe da câmera 1 só acaba lá embaixo, né? Mas a partir do momento que isso daqui aparece, ó, pum, ele faz um corte seco. Então, essa ideia de corte seco na câmera sempre vai prevalecer a câmera que tiver por cima. Então, primeiro movimento, certo? Segundo movimento aqui, o tease, né? Eu acho que a gente pode suavizar isso aqui, né, de uma forma melhor. F9, vem no editor de gráficos, seleciona aqui para a esquerda, seleciona aqui para a esquerda. Esse movimento aqui é um movimento de precisão, né? Onde a gente tem aqui no maior pico de velocidade, a maior velocidade que o texto pode ter. A câmera, né, no caso. Então ele começa bem rápido, ó. É como se fosse realmente um corte seco. E aí, vamos dizer aqui em 1,5 segundos, né? Enfim, depois a gente pode ver com relação ao tempo. Eu posso apertar Ctrl Shift D, ele cria câmera 3, né? E essa câmera 3 aqui a gente vai fazer uma parada diferente, ó. Habilita aqui o transformar, né, dela. Todos esses parâmetros aqui eu vou redefinir, né? Eu quero que ele esteja no ponto zero, sem animação. Clica aqui, ele vai estar lá, né, no finalzinho do layout. E aí, essa posição você pode tirar, retira aqui nesse reloginho. Qual a ideia dessa última câmera? Ele vem, né, de um movimento da esquerda para a direita, depois da direita para a esquerda, e depois ele vai sair no zoom out. Como é que a gente pode fazer isso? A posição de zoom out é sempre no Z. Então, o que a gente tem que fazer? Zoom out, né? Ela começa bem lá na frente, assim. Vamos colocar assim, né? Fechando o layout ali do texto. Então, marca uma posição aqui, mais ou menos em 1 segundo para frente, né? De 1,12 para 2,12. A gente vai chegar isso aqui para trás, ó. E aí a gente pode parar, né, exatamente no quadro final que a câmera tinha, né? E aí ele vai fazer um zoom out, ó. Esquerda para direita e tal, e aí ele faz o zoom out. Nesse caso aqui, obviamente, a gente vai utilizar também o F9 e o mesmo movimento de câmera, né? De editor de gráficos aqui, ó. Esquerda, todo mundo para a esquerda, para a gente ter aquela ideia de corte seco mesmo, de impacto, né? E aí depois, obviamente, é mais você entender o time, né? Geralmente a gente pode fazer esses cortes de câmera no momento da batida, por exemplo, né? Então, o momento que eu tivesse uma batida bem mais forte é o momento que eu colocaria, puff, essa câmera aqui, beleza? Então é isso, ó. Cheese, né? Duplo cheeseburger, McDonald's. E a gente tem um efeito legal. Agora eu posso habilitar exatamente no momento em que entra, né, essa câmera aqui, eu posso colocar o hambúrguer, né? Que aí sim tá na hora dele entrar e tal. Ó, cheeseburger, sacou? E fica bem legal. O efeito parallax, obviamente, nesse caso aqui é um pouquinho mais leve, né? Você não percebe tanto. Só que, por exemplo, quando ele cai lá embaixo, uma coisa que é legal da gente fazer, clicar aqui, eu vou travar aqui de novo uma posição. Dessa posição aqui para frente, ó, como ela tá travada lá naquele centro, lembra do Ctrl Alt O? Ele tá travada no ponto de interesse. E a gente pode fazer, clicar mais um keyframe aqui, e aí, ó, quando a gente joga um pouquinho pro lado, sacou? É aquele movimento de parallax que eu faço. Então, isso daqui, obviamente, não é uma rotação, a gente só tá mexendo a câmera, só que a direção dela continua apontando lá pro centro. Isso aqui é diferente da Maratona 2, quem participou aí. Essa ideia aqui é um pouquinho mais diferente, mas é para que vocês entendam o lance do parallax, né? Essa ideia aqui é bem legal. Então, vou jogar isso aqui para lá, 1 segundo para frente, eu vou jogar para o outro lado, né? Um pouquinho mais para a esquerda assim, beleza? E aí, um pouquinho mais para frente, eu jogo ela na posição principal, né? Que é a parada. Então, pode ser essa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, beleza? Porque essa daqui é aquela posição que estava reta. Enfim, aí o lance de editor de gráficos, nesse lance do parallax ali, pode ser assim, ó, você seleciona, né, esses 4 últimos que você criou, vem no editor de gráficos, e aí esse editor de gráficos ele pode ser com um pico de velocidade assim, ó, no meio, tá? Você vê que eu tô fazendo dos 3 ao mesmo tempo, né, dos 3 gráficos ao mesmo tempo. Aí tenta deixar ele um pouquinho suave, com esse pico aqui de velocidade no meio, né, entre os dois keyframes, sempre os dois keyframes, ó, sacou? E aí ele faz um movimento mais suave, ó. Vendo? Ele só dá uma mexidinha ali no fundo e aí eu fecho aqui o loop. Cheeseburger. Cara, isso daqui, isso é bem maneiro, porque a percepção que você pode ter é que, cara, você não fez nenhuma animação. Ó, eu não tenho animação no texto, não tenho animação
no hambúrguer, nesses outros elementos, nem no background. A única coisa que se animou aqui foi a câmera, né? Então, para você ver como que essa técnica de câmera 3D do After pode te dar muita dinâmica, enfim, e salvar vários trabalhos aí seus para o cliente, beleza? Agora, obviamente, posso passar para vocês aqui umas outras coisas sobre a câmera, né, 3D do After Effects. Por exemplo, aqui embaixo, né, embaixo do transformar, a gente tem opções de câmera, beleza? Essas opções de câmera aqui, elas vão ter um aspecto de realidade, né? Vamos supor, você está realmente trabalhando com uma câmera, existem algumas coisas na câmera profissional que pode te dar uma profundidade maior, um foco, você quer um foco um pouco mais nesse objeto que está na frente do que o que está atrás, e isso você pode trabalhar aqui nessa opção de baixo. Obviamente você tem várias opções, né? Pô, é válido você testar algumas aqui. Eu vou mostrar para vocês a do foco, né? A profundidade. Aqui na profundidade de campo você pode ativar, ó, ele está desativado, só dá um clique, beleza? E aqui embaixo você tem a opção distância do foco, né? Tá 1500 pixels. O que significa a distância do foco? Quando você diminui isso aqui, ó, ele desce uma linha, tá vendo? Uma linha ali na sua câmera. Isso daqui é onde tá essa linha, onde que vai ter o mais preciso foco que você vai colocar ali no seu objeto, né? Então, por exemplo, se eu jogar esse foco bem pequeno, bem lá perto da câmera, olha só como é que começa a ficar embaçada, né? Porque, na verdade, para ficar um foco legal, o objeto ele precisaria estar aqui, ó, exatamente na direção dessa linha. Então, por isso que começa a ficar embaçado. Assim, nesse caso aqui, talvez não pegue tanto, porque os objetos, apesar de estarem distantes um do outro, eles estão com uma distância pequena, né? Então, assim, se eu colocar, por exemplo, essa linha aqui do foco nesse hambúrguer aqui, né, na parte laranja aqui do hambúrguer, ele até foca bastante o hambúrguer, mas lá atrás não tá tão desfocado assim, sacou? Você pode mexer aqui um pouco na abertura, ó, tá vendo? Olha só. Então aí esse lance da abertura é essa ideia. Pô, se você tá com um foco um pouco mais no hambúrguer, então o texto que tá lá atrás pegou um desfocozinho maneiro, tá? Então essa abertura aqui eu deixaria 300, né, vamos supor. E aí você pode até fazer animações, né? Porque assim, como a gente tem aqui keyframes, então a ideia é que a gente pode fazer animações nisso. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui então? Nesse momento em que ele estoura, ó, tá vendo? Olha só que maneiro, ó. O hambúrguer ele chegou um pouquinho mais desfocado, né? E o texto tá mais focado e depois isso daí troca, sacou a ideia? Mas você pode fazer, sabe que de vez em quando em alguns vídeos a gente tem aquele efeito em que ele dá um desfocozinho na frente e vai para trás. A gente pode fazer esse efeito aqui, ó. Vamos lá. A distância do foco então, posso fazer nesse keyframe, eu vou jogar aqui um pouquinho para frente assim, vou fazer mais um keyframe e vou diminuir aqui um pouco. Vou diminuir um pouquinho aqui o desfoco e aí lá na frente a gente volta ao normal. Você pode pegar aqui Ctrl C, Ctrl V, beleza? Dá um F9, ó, olha o efeitinho que ele dá, ó. Tá vendo? Ele dá um desfoquezinho bem leve. Nesse caso aqui, se você quiser fazer uma animação em abertura, por exemplo, abertura, né, junto com o distância, né, distância do foco. Nesse momento aqui, então, ele vai ficar em, vamos colocar ele em 50 pixels, né? Você vê que o texto lá atrás ficou com foco. Aqui desfocou tudo e aqui 300 pixels, né? Já tá 300 pixels. Pode botar 500 pixels, ó. Sacou? Olha só. Deu uma desfocada, lógico que aqui eu deixei 500 pixels, daqui para lá ele vai ficar desfocado, né? Mas se você quiser fazer o contrário, ó, isso daqui em, sei lá, 20 pixels, ele dá uma desfocada. Aqui, antes de acabar, ele continua nos 500 pixels, mas depois ele volta para 20 aqui, né? Ó, sacou? Dá um efeito bem legal. Enfim, isso aqui não é uma regra, né? Vocês podem tentar diversas outras formas, mas para mostrar para vocês essas opções aqui da câmera do After Effects, beleza? Então, ó, é um efeito que fica bem interessante. Reitero aqui que não fiz nenhuma animação no layout inteira, foi apenas animação de câmera, ó, 3D. E é isso, fica um efeito bem legal. Galera, então eu vou fazer a última coisa aqui que para esse caso do hambúrguer já fica como uma dica aí para quem trabalha com social media, né? Enfim, lanchonete, é o Chroma Key, né? Uma fumaça de Chroma Key, né? Eu tenho esse arquivo aqui, ó, que ele fica rodando uma fumacinha ali e tal. E é uma coisa legal para quem trabalha com hambúrguer, jogar esse Chroma Key em cima aqui do nosso hambúrguer. Óbvio, a gente vai utilizar aqui o efeito Key Light. Pode procurar aqui, ó, Key Light 1.2, joga aqui em cima. E aí
essa paletinha de cor aqui você joga no verde, beleza? Vou até deixar habilitado só o hambúrguer e a nossa fumaça, né? Porque a fumaça ela vai ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais para frente, ó. Tá vendo? Nesse momento aqui, ó, olha a fumacinha que ele tá tendo. Posso até cortar aqui, né, com o Alt, fecha colchete, abre o colchete, na verdade. E aí, pra gente ter um efeito legal, porque eu quero fazer com que essa fumaça fique saindo do hambúrguer, né? A parada maneira de fazer é, seleciona aqui, né, no seu arquivo, vem aqui na caneta, ou então até mesmo aqui na elipse, ó, você pode fazer um círculo. Por quê? Para isso daqui não ficar, né, com essa linha cortando a nossa fumaça. A gente vai fazer um disfarce aqui, entre aspas. Você vai vir aqui, vai fazer uma bola, né? Pode ser uma bola aqui. E aqui nas máscaras, esse efeito aqui de difusão da máscara é o que vai dar esse disfarce, né? Então quando você aumenta aqui, ó, ele disfarça um pouco ali as bordas, tá vendo? E é essa que é a ideia. Aqui a gente pode diminuir um pouquinho mais, ó. E aí vocês vão fazendo uns testes. A ideia é só para tirar aquele cortado, né, lá de baixo. Olha só como é que já fica interessante. Vou aumentar um pouquinho mais aqui os pixels. Isso daqui pode descer mais também, ó. Tá vendo? É bem simples de fazer também, galera. Joga isso aqui no centro. Pode jogar exatamente onde está o seu hambúrguer ali, ó. Pode ajeitar. E é isso, olha só. A gente já tem um efeito legal. Obviamente que quando você joga algo que precisa estar... Por exemplo, eu preciso que a fumaça esteja no hambúrguer. Então, para você fazer isso daqui pegar, por exemplo, o 3D, você precisa habilitar aqui o 3D, ó, certo? E jogar aqui em cima do hambúrguer. Obviamente, se você parar para reparar, né? O hambúrguer, na verdade, ele tá aqui, ó, laranja, beleza? Essa fumaça que tá lá atrás tem que ir para frente, né? Então ela tem que passar o hambúrguer aqui um pouco. Se você quiser, você pode utilizar a tecla Shift, pressiona Shift, vem nesse parentescozinho aqui, ó, e solta em cima do hambúrguer. O que ele vai fazer? A posição desse vídeo aqui em Chroma Key vai colar exatamente na posição que está o hambúrguer, né? Então ele fica na mesma reta, com o mesmo tamanho, enfim. É uma tecla legal aí. E aí você só precisa ajeitar aqui, ó, a fumaça. Deixa eu colocar ela mais assim, ó. Eu vou até diminuir um pouco a escala, né? Aquele mesmo lance de que a gente precisa ajeitar o layout. Ó, vou deixar ela bem nessa direção, então não se preocupe, qualquer posição que eu fizer aqui agora no hambúrguer, né? O nosso Chroma Key de fumaça vai acompanhar, e essa aqui é a ideia. Então vou colocar a fumaça exatamente no momento em que entra o hambúrguer, e aí a gente já tem o efeitinho maneiro. Olha lá a fumacinha acontecendo. Sacou? Tira aqui do solo, né? Os dois. E esse é o nosso layoutzinho com a câmera 3D, ó. Tá vendo? A fumacinha ficou lá bem tranquila e ficou um efeito bem legal. Beleza, galera? Então é isso, ó. Técnicazinha irada, você pode fazer com diversos outros estilos de materiais. Eu fiz um pouco focado nesse lance de dar dinâmica ali nos textos, né, do background. Mas enfim, você pode fazer rotações, pode fazer entrada da esquerda para a direita, enfim. Vale a criatividade de vocês. Vou ficando por aqui, espero que você tenha curtido esse conteúdo. Deixa o like aqui embaixo para ajudar os conteúdos do canal. Tamo junto, espero você na próxima aula. Abraços!